Oi, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática? Aula de trigonometria do segundo bimestre, nossa aula número 18. Gente, essa aula é muito importante. Vocês devem assisti-la quantas vezes se fizer necessário, tá bom? Provavelmente não vai ter exercício dessa aula, mas é uma teoria que é muito importante para toda a compreensão da trigonometria. Vai ter uma aula dessa de seno, outra de cosseno, outra de tangente. E vai ter uma aula de gráfico, de seno, outra de cosseno e outra de tangente, tá bom? Então, são aulas que tem muito conteúdo para vocês entenderem o significado das funções trigonométricas no ciclo trigonométrico. Então, para começar, deixa eu te contar uma coisa. Ó, isso aqui é um círculo, né? Ou uma circunferência trigonométrica, ou então ainda chamado de ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? É um ciclo onde os ângulos vão passando, ó, 0 graus, 0 radiano, vai aumentando, ó, 90 graus, π sobre 2 radiano, vai aumentando 180 graus, π radiano, vai aumentando 270 graus, 3π sobre 2 radiano e termina com uma volta de 360 graus ou 2π radianos. Só que isso aqui pode continuar, ó, continua, aumenta, passa de 360 graus, né? Então, se eu der uma volta, são 360 graus, mas eu posso dar mais 30 graus aqui, por exemplo, e aí andei 390 graus, mais 30 graus aqui, andei 420 graus, e assim por diante. Eu posso andar 1.000, 200, 1.000, 500, 1.000 graus se eu quiser. Basta eu dar várias voltas, por isso chama-se ciclo trigonométrico. Então, isso não acaba nunca, é um ciclo. Começa, faz o que tem que fazer, e termina e volta a fazer, termina e volta a fazer, e sempre vai dando mais voltas. Então, isso é um ciclo. A gente fala que o ciclo é trigonométrico quando o raio desse ciclo é uma unidade. O quê? 1 quilômetro, 1 metro, 1 decímetro? Uma unidade qualquer, você interpreta esse 1 como você quiser, tá bom? Só que aqui mede 1, aqui também é 1, aqui também é 1, aqui também é 1. Qualquer um dos raios que eu traçar, né, sempre iguais, é uma unidade. Muito bem. Nós vamos começar a estudar o seno hoje e a primeira pergunta que eu faço é onde fica o seno? Depois eu vou perguntar quais são os sinais do seno e etc. Vamos ver onde fica o seno e por que ele fica aí. Então é o seguinte, ó, para começar, eu vou traçar um ângulo aqui. Aqui é o centro do ciclo trigonométrico. Eu tracei uma abertura aqui angular, certo? Então, ó, daqui até lá, eu tenho um ângulo de alfa graus, por exemplo, ó, alfa. Não falei quantos graus. Eu tenho uma medida angular aqui, ó. Tudo bem? Para eu saber quanto é o seno desse ângulo alfa, eu vou lembrar lá do nosso triângulo retângulo. Lembra que o seno de alfa é o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa? Mas, professora, aqui não tem triângulo, ó. Isso aqui é um setor circular, é um pedaço de pizza, ó. Isso não é um triângulo. Então, para que isso se transforme num triângulo e ainda por cima ser retângulo, porque só tem cateto e hipotenusa se o triângulo for retângulo, a professora vai pegar a extremidade desse arco aqui e vai descer a 90 graus aqui, ó. Ó, tem um 90 aqui, tem um 90 aqui. Então, agora sim, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Tá vendo, ó? Aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, ó. Tudo isso aqui faz parte desse triângulo retângulo. E agora sim, ó, o seno do ângulo é o cateto oposto ao ângulo reto dividido pela hipotenusa, certo, pessoal? Então, aqui está o ângulo alfa, ó. Onde está o cateto oposto? Agora tem cateto, porque isso é um triângulo retângulo. O cateto oposto é esse daqui, ó, esse daqui. Então, esse é o cateto oposto, ó. Essa medida aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa não é aqui, ó, de frente para o 90 graus? Então, aqui está a hipotenusa. Esta é a hipotenusa, ó, hipotenusa. Só que, olha uma coisa, essa hipotenusa não é justamente o raio do ciclo trigonométrico? E eu não acabei de dizer que o raio do ciclo trigonométrico, ó, o raio do ciclo trigonométrico, e ele não mede uma unidade? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho que o seno do alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o raio, que é 1. Ou seja, é o cateto oposto dividido por 1, porque o raio do ciclo trigonométrico, ele mede 1. E não é verdade que todo número dividido por 1 dá ele mesmo?
Moral da história, portanto, o seno do ângulo alfa no ciclo trigonométrico, ele é cateto oposto dividido por 1, o próprio cateto oposto. Então, esta medida, ela é o seno do ângulo alfa no ciclo trigonométrico. Só que aqui ela está num lugar que é no meio, né, do círculo. Então, eu vou transportá-la para um dos eixos. Ó, eu tenho dois eixos aqui, o eixo dos x e o eixo dos y. Então, esse eixo dos y, ó, ele tem o sentido igual e a direção igual do cateto oposto. Então, eu vou simplesmente pegar esse cateto oposto, que é o seno de alfa, e vou transportá-lo, ó, sem alterar o seu tamanho, vou transportar ele para cá. Quando eu transporto ele para cá, eu pego esse mesmo tamanho e transporto daqui para baixo, ó. Então, aqui, pessoal, esse segmentinho aqui é o que a gente chama carinhosamente de seno de alfa. E por conta disso acontecer, é que este aqui, o vertical, é a partir de agora para nós o eixo dos senos, tá? Então, o eixo dos senos, ó, vou espichar ele aqui, ó, é esse aqui, ó, tá? Se eu fosse prorrogar ou prolongar, esse aqui é o meu eixo dos senos. Depois, quando a gente aprendeu dos cossenos, vai ver que é esse aqui e vai ter um motivo também para ser isso, tá bom? Então, decorem, lembrem, saibam disso. Esse aqui, o eixo vertical, é o eixo dos senos para achar seno de qualquer ângulo no ciclo trigonométrico, certo? Muito bem. E os sinais do seno, professora? Como assim? O que é isso de sinal? Seno tem sinal? Sim, o seno pode ser um número positivo, mas também pode ser um número negativo. Você não sabia disso? Você vai saber agora. Então, como que eu vou aprender isso? Ó, vou mostrar bem facilmente para vocês. Agora que a gente já sabe isso aqui, que todo ângulo tem seu seno no eixo vertical, eu vou pegar vários ângulos aqui e vou colocá-los, transportá-los para o eixo dos senos, que é esse aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenha um ângulo aqui, ó, não vou fazer mais o traçado aqui, só para não poluir o desenho. Vamos supor que eu tenha um ângulo aqui, ó, ele sai daqui, ó, o sentido é sempre anti-horário, tá lembrado, ó? Sempre anti-horário? Sai o ângulo de zero, vai aumentando e para num lugarzinho aqui, por exemplo, ó. Então, esse ângulo aqui, tá? Ó, vou até fazer aqui para você ver, ó. Esse ângulo aqui, que tem esse arco que o representa. Cadê o seno dele? Então, eu faço o transporte, ó, para o eixo dos senos. Então, eu vou até encontrar o eixo dos senos. Encontrei o eixo dos senos, ó. Esse segmento azul é o seno do ângulo azul, tá? Então, esse ângulo aqui, que está no primeiro quadrante, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Lembra que o sentido é assim? Então, ó, este ângulo azul, transportando e achando o seno dele tá aqui. O seno, pessoal, ele é o seguinte, ó, esse é o eixo dos senos. Do zero para cima, positivo. Do zero para baixo, negativo. Ou seja, para qualquer ângulo que eu fizer aqui nesse quadrante, ó, quando eu for transportar, vai cair sempre na parte de cima. Então, eu posso concluir que os sinais do seno, ó, sinais do seno nos quadrantes. Então, no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrantes. Como que são os sinais do seno? Então, eu olho aqui, ó, valeu para um ângulo, vale para todos. Então, se um ângulo estiver no primeiro quadrante, o seno dele vai ser sempre na parte de cima. Então, vai ser positivo. E se estiver no segundo quadrante? Ó, vou fazer outro ângulo. Então, o ângulo vai, passa de 90 graus. Ó, qualquer valor acima de 90 graus e menos de 180 graus. Ou seja, um ângulo que está aqui, ó. Entre 90 e 180 graus é um ângulo de segundo quadrante. Cadê o eixo dos senos? Tá aqui, ó. Então, eu vou trazer o ângulo para cá, ó. Vou projetar o ângulo aqui. Onde caiu, ele cai em cima desse. Eu vou fazer do ladinho só para vocês enxergarem, ó. Daqui até o centro, até a origem, esse é o seno do ângulo rosa. Então, ó, um ângulo qualquer que estiver nesse quadrante, ó, o seno dele vai estar sempre aqui, ó, aqui, que é na parte de cima também. Ou seja, qualquer ângulo do segundo quadrante, o seno também é positivo, ó, porque deu na parte de cima. Aí, se for um ângulo maior que 180 graus, ó, qualquer ângulo, mais que 90, mais que 180, qualquer ângulo, ó, mais de 180 graus, menos de 270, ó, 200, 220, 235, qualquer ângulo aqui. Como é que eu faço?
Vou encontrar o eixo dos senos, ó, tchum, 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 tchum. Cheguei aqui e encontrei o eixo dos senos. De onde eu encontrei o eixo dos senos? Até o centro é o seno do ângulo laranja. Para qualquer ângulo nesse contexto aqui, pessoal, nesse quadrante, o seno estaria aqui, ó, nesse espaço aqui. Então, você viu que ele ficou na parte de baixo, não na parte de cima? Então, para qualquer ângulo do terceiro quadrante, o seno é negativo, porque está na parte de baixo. E se o ângulo passar aqui, ó, for para o quarto quadrante, qualquer valor acima de 270 graus e abaixo de 360. Ó, tchum, 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 vou encontrar aqui o eixo dos senos. Chegou aqui, passa por cima desse, vou fazer do ladinho só para você enxergar, ó, até a origem. Você viu também que ficou na parte de baixo e não na parte de cima? Então, qualquer ângulo que estiver no quarto quadrante, o seno também é negativo. Então, esses são os sinais dos senos para os ângulos. Então, qualquer ângulo que estiver aqui, ó, entre 0 e 90 tem seno positivo, entre 90 e 180 tem seno positivo, entre 180 e 270 e entre 270 e 360 tem os senos negativos. Precisa decorar? Não, se você fizer um círculo na hora, traçar e fizer como eu fiz aqui, você descobre. Que mais, além de saber onde fica o seno, quais os sinais do seno, a gente precisa saber de seno. Mais algumas coisinhas. Então, ó, crescimento ou decrescimento do seno nos quadrantes. Então, olha só, esse aqui é um pouquinho mais chatinho de entender, mas eu vou fazer vocês entenderem. O que é uma função crescente? É assim, ó, quanto mais aumenta o valor do ângulo, maior fica o seno. Tem hora que isso acontece. Então, se o ângulo aumenta, o seno está aumentando também? Quando isso acontece, a gente diz que o seno é crescente naquele quadrante. Mas tem momentos, vocês vão ver que eu vou mostrar aqui, que o ângulo vai aumentar de tamanho e o seno vai diminuir de tamanho. Então aí, ó, aumenta um, diminui o outro, a gente fala que o seno é decrescente naquele quadrante. Então vamos entender, ó. Vou fazer vários para vocês verem, ó. Então, por exemplo, ó, este ângulo aqui, ó, olha o seno dele aqui, ó, positivo desse tamanho que você tá vendo aqui. Agora eu vou aumentar o ângulo, ó. Ó, esse ângulo é de tantos graus. Eu vou aumentar, ó, tá aumentando o grau do ângulo, ó. Aumentei o grau do ângulo. Cadê o seno dele? Olha aqui, ó, olha o seno dele. O que você acha? Esse risco laranja tá maior ou tá menor que o risco azul? Tá maior. Então, ó, risco azul, seno azul. Risco laranja, aliás, ângulo laranja, seno laranja. Então, cresceu, quando cresceu o ângulo, cresceu o seno. Então, ó, crescimento nos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Olha só, tabelinha que a professora vai fazer. Como que é o crescimento barra decrescimento. Então, vamos ver, ó. Aqui, no primeiro quadrante, ó, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante. Sentido sempre anti-horário. Então, vamos analisar? Ângulo pequeno, seno pequeno. Ângulo grande, seno grande. Então, quando você tem dois ângulos no primeiro quadrante, ao aumentar o ângulo, aumentou o seno também. Então, a gente diz que o seno é crescente no primeiro quadrante. Tudo bem? E no segundo quadrante? Ó, no segundo quadrante, vamos ver como é que acontece? Olha só a situação. Ó, este ângulo aqui do segundo quadrante, ele tem, olha só o seno dele, esse risco rosa aqui. É em cima do eixo. Eu tô só fazendo do lado que é para vocês enxergarem os tamanhos, tá bom? Mas é em cima do eixo. Não ia ficar um em cima do outro, vocês não iam enxergar. Eu vou aumentar o ângulo no quadrante, ó. Quanto mais chegando para cá, maior é o ângulo, ó. 90, 120, 180. Então, eu vou aumentar o ângulo no quadrante, ó. Aumentei o ângulo. Foi mais para baixo, então aumentou o ângulo, tá mais perto de 180. Vamos ver o seno dele, ó. Ó, o seno dele tá aqui, ó. É ali em cima, vou pôr do lado só para você ver. Percebeu? Ó, esse ângulo laranja tinha, aliás, esse ângulo rosa tinha esse senão aqui, ó. Quando eu aumentei o ângulo, o seno ficou menor, diminuiu. Então, no segundo quadrante, quando aumenta o ângulo, diminui o seno. Então, a gente diz que foi decrescente, tá? Então, quando aumentando o ângulo num quadrante, diminui o seno naquele quadrante, a função é decrescente. Aqui, gente, é mais difícil de interpretar. Por quê? Porque eu devo lembrar vocês que na parte de baixo o seno é negativo.
E dois números negativos, quando você vai comparar quem é maior um que o outro, você tem que lembrar assim, ó, que são dívidas. Então, por exemplo, você deve R$ 30 e o seu amigo deve R$ 50. Quem tá pior? O que deve 50. O número menos 50, ele é menor que o número menos 30. Como assim, professora? Lógico, gente, ó. O 30 positivo é menor que o 50 positivo. Mas o 30 negativo é maior que o 50 negativo. Por quê? Porque é muito melhor você dever só 30 do que dever 50. Tudo bem? Então, na parte de baixo, quanto maior o pedação, menor o número, porque é maior a dívida, tá? Aqui não. Quanto maior, maior mesmo. Agora aqui não. Quanto maior o pedaço, menor o número. Então, vamos ficar esperto com isso. Então, vou começar aqui, ó, pegando um ângulo aqui nesse quadrante, ó, no terceiro quadrante, pegar esse ângulo aqui, ó. Passou pouco de 180. Cadê o seno dele? Ó, é esse rosinha aqui, ó. Ele é negativo rosinha. Aí, eu vou aumentar o ângulo, ó. Nesse terceiro quadrante, eu vou aumentar o ângulo, ó. Aumentei o ângulo. Aumentei o ângulo. Olha o seno dele aqui. Cuidado, porque você tá achando que cresceu, não é? Porque o tamanho não tá maior? Cuidado, porque é negativo. Quanto maior a dívida, menor o número. Então, aqui tá mais negativo, piorou. Então, ó, ao aumentar o ângulo, piorou a situação, diminuiu o número. Então, por isso que a gente diz que é decrescente no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, vamos ver, ó. Pega esse ângulo aqui de quarto quadrante, ó, peguei esse ângulo. Cadê o seno dele? Ó, o seno dele tá aqui. É esse pedaço negativo aqui, ó. Esse é o seno do ângulo verde. Agora eu vou aumentar esse ângulo, ó. Vou aumentar ele. Ó, aumentei o ângulo, tá mais perto de 360, ó. Aumentei o ângulo. Cadê o seno dele? Tá aqui, ó. Você fala, ah, diminuiu. Não, não diminuiu, melhorou. Porque era uma dividona, agora ficou uma dividinha. Melhorou a dívida, então melhorou o número. Então, ao aumentar o ângulo no quarto quadrante, na verdade, aumentou o seno. Porque, embora você veja que o tamanho está menor, é entre um negativo e um positivo. Então, esse é maior do que esse aqui, então a gente diz que cresceu, tá bom? Então, ó, o seno, ele é crescente no primeiro e no quarto quadrante, né, para ângulos de primeiro e quarto quadrantes, e ele é decrescente para ângulos de segundo e terceiro quadrantes. Belezinha? Quando a gente aprender o gráfico, vocês vão enxergar isso aqui de uma outra maneira também. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês é qual é o valor do seno dos arcos limites dos quadrantes. Então, por exemplo, ó, um ângulo de 0, de 90, de 180, de 270, de 360, quais são os senos desses arcos? Ó, limites. Quer dizer, onde está o zero? Em que quadrante? Entre o primeiro e o quarto. Não está no primeiro nem no quarto. Em que quadrante está o 90? Entre o primeiro e o segundo. Não está nem no primeiro nem no segundo. E assim com 180 e 270, tá? Então, vamos ver como é que seria assim, ó. O seno de 0, o seno de 90, o seno de 180, o seno de 270 graus e o seno de 360 graus, tá? Então, esses são os senos dos arcos limites dos quadrantes, ó. Esse. Vamos analisar? Vou ensinar vocês a fazerem isso sem ter que decorar, porque é muito chato decorar tudo isso. Porque depois vai ter para cosseno e para tangente, tá bom? Então, vamos lá, 0 grau. 0 grau é esse ângulo aqui, ó. Sai daqui, vai até o centro, volta aqui mesmo. Então, 0 grau é isso, não abre nada, tudo bem? Seno de 0, ó. Então, vamos lembrar? Esse aqui não é o eixo dos senos? Então, eu saio daqui, vou até lá e volto aqui. Então, eu não andei nada no eixo dos senos, ó. No eixo dos senos, eu não andei nada. Por isso que o seno de 0 é 0. Agora, olha o 90, ó. Vou andando aqui, o seno vai aumentando aqui, ó. Vou aumentando aqui, o seno vai aumentando aqui. Vou andando aqui, o seno vai ficando grandão. Chego em 90, gente, o seno tá do tamanho do raio certinho. Ó, o seno já tá aqui. Qual é o tamanho do raio? É 1. Por isso que o seno de 90 é 1. Tudo bem? Aí vou aumentando, vou passando, ó. Passei de 90, cadê o seno? Tá aqui. Passei de 90, cadê o seno? Tá aqui. Passei de 90, cadê o seno? Tá aqui. Cheguei em 180, cadê o seno? Só esse pontinho aqui, ou seja, é 0. Passei de 180, olha o seno aqui. Passei de 180, olha o seno aqui, ó.
Passei de 180, olha o seno aqui. Quando eu chego em 270, olha o seno, ó. É o raio de baixo inteiro. Então, é 1, só que na parte de baixo, negativo. Aí, vou fazendo isso, ó. Passei de 270, olha o seno aqui. Passei de 270, olha o seno. Cheguei aqui, olha o seno. Quando eu chego em 360, cadê o seno? É só esse pontinho. Por isso que é 0. Então, por isso que nós temos aqui, gente, que esses são os valores dos senos dos arcos limites dos quadrantes. Pode decorar e pode entender, que nem eu te expliquei aqui agora. E a última coisa que eu tenho que ensinar para vocês hoje é a redução ao primeiro quadrante para o seno. No seno vai ser onde vocês vão ter mais dificuldade, porque é a primeira vez que eu vou explicar isso. Mas depois que vocês aprenderem do seno, vocês vão ver que vai ser bem mais fácil para o cosseno, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Então, eu vou fazer assim. Redução ao primeiro quadrante para o seno. E eu vou dar como exemplo os arcos mais importantes, que são os arcos notáveis. Então, eu vou colocar até com escala, ó. Se aqui tem 90 graus, eu vou dividir aqui em 3 partes, ó. Então, aqui eu vou dizer que é mais ou menos 30 graus. Aqui, ó, eu vou colocar mais 30, ó. Faz de conta que aqui é 60 graus. E vou pegar uma outra caneta aqui, deixa eu ver. Essa aqui, por exemplo, ó, 45 graus. Que é bem no meio do 90, ó, 45 graus, tá? Então, eu tenho 3 ângulos, que são os 3 ângulos notáveis que vocês já conhecem, certo? 30, 45 e 60, que inclusive eu já até demonstrei os valores deles para vocês, e vocês vão ver que encaixa até no ciclo trigonométrico. Então, vamos começar com 30 graus, ó, 30 graus. Isso aqui é um ângulo de primeiro quadrante, eu vou passar lá no segundo quadrante, ó. Tchum, 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 vou passar aqui. Quero que você enxergue o seguinte, aqui não são 30 graus? Aqui é o mesmo tamanho, só que faltam 30 graus para 180. Então, esse ângulo até aqui, ó, daqui até aqui, ele é 150 graus. Por quê? Porque, ó, se aqui é 30, aqui faltam 30 para 180, então, ó, 180 menos 30, porque é 30 antes, 150. Vou atravessar aqui agora, ó, tchum, 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 tchum. Ó, vou passar aqui. Eu quero saber que ângulo é esse. Ele, ó, aqui não é 30, aqui é OPV, ângulo oposto pelo verso com esse 30, é a mesma medida. Só que aqui, gente, ó, ele andou 180 e mais 30 para baixo. Então, esse ângulo aqui é 210 graus. E agora eu vou descer aqui esse 30, ó, tchum, 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 vai cair aqui. Esse ângulo aqui, ó, que sai daqui, deu toda essa volta e chegou aqui, ó, faltam 30, porque esse pedaço é do mesmo tamanho que esse, faltam 30 para 360. Então, é 360 menos 30, 330 graus. Por que eu tô falando isso tudo, ó? Porque todos esses 4 ângulos, ó, 30, 150, 210, 330, tem o seno relacionado entre eles. Olha aqui, ó. Ó o seno de 30, ó, é aqui. E o de 150 é o mesmo. Olha o de 210, ó, olha o de 210, é o mesmo que o de 30 e o de 330, só que é negativo. Então, olha a conclusão que eu chego, ó. Se o seno de 30 é meio, porque nós já aprendemos isso em aulas anteriores, então, sabe quais são as outras conclusões? Que o seno de 150 também é meio, que o seno de 210 é menos meio e que o seno de 330 é menos meio. Tá vendo, ó? Então, a gente reduziu ao primeiro quadrante, quer dizer o seguinte, ó, descobriu ângulos que não estão no primeiro quadrante, mas que se relacionam com o ângulo do primeiro quadrante, tá? Então, ó, se o seno de 30 é meio, que a gente viu isso na tabela, eu demonstrei para vocês, o de 150 também é, e o de 210 e 330 também são, só que embaixo, então menos meio. E olha que interessante, embora o meu desenho esteja muito bem feito, 30, ó, é esse pedacinho aqui, gente, ele é a metade do raio. Aqui tá um pouquinho menor porque o meu desenho não ficou caprichado, mas aqui é metade de 1, então deu meio mesmo, certinho? O que mais, professor? E o de 45? Olha só, 45 graus. Cadê o seno dele? Ó, tchum, 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 tchum. O seno dele tá aqui. Em cima desse eu vou traçar do lado só para ficar mais fácil de ver, ó.
é esse roxinho aqui, ó. Se eu atravessar para cá, pessoal, ó, que ângulo vai ser esse aqui? 180 menos 45, que é 135 graus. Se eu atravessar aqui, ó, que ângulo vai ser esse daqui até aqui? Vai ser 180 mais 45, que são 225 graus. E se eu descer aqui, ó, que ângulo vai ser esse aqui, ó, daqui até aqui, vão faltar 45 graus para 360, o que dá 315 graus. E aí, qual é a conclusão? Ó, conclusão. O seno do 45, ó, esse segmento roxinho, é o mesmo do 135. E o de 225 é o mesmo que o de 315, que é igual do 45, só que embaixo, portanto, negativos. Então, ó, se o seno de 45 graus, que eu já demonstrei para vocês e fiz a tabela, é raiz de 2 sobre 2, então, quais são as outras conclusões? O seno do 135 também é raiz de 2 sobre 2 positivo. Já o seno do 225 e o seno de 315, ó, são também a raiz de 2 sobre 2, só que embaixo, então menos raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Ó, tem sinal, e o sinal importa. E agora, pessoal, a última conclusão, que é dos 60 graus. Então, vamos pegar lá o laranja, ó, laranjinha, 60 graus vem aqui, se eu quiser posso atravessar para cá já, ó. Olha o seno do 60, é esse segmento laranja. Esse ângulo até aqui, ó, faltam 60 para 180, então é o ângulo de 120. Então, o ângulo de 120 e o de 60 tem o mesmo seno, ó. Se eu atravessar aqui, ó, pelo centro, que ângulo vai ser esse? Vai ser 180 mais 60, que são 240 graus. E se eu descer aqui, ó, que ângulo vai ser esse? Vai ser 360 menos 60, que são 300 graus. Esses dois aqui vão ter o mesmo seno, ó, o seno aqui embaixo, que é negativo em relação a esse, mas o tamanho é igual. Então, moral da história, ó, se o seno de 60, que eu já sei, já ensinei isso para vocês, é raiz de 3 sobre 2, então, que conclusões eu tiro? Sobre o seno do 120, sobre o seno do 240 e sobre o seno do 300 graus. Então, todos esses aqui, ó, tem o mesmo seno que o 60, ou seja, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Só que o do 120, ó, é positivo tanto quanto o do 60. E o de 240 e 300 são negativos. Só isso que muda. Tudo bem? Então, o que nós tínhamos que ver de seno antes do gráfico era isso. Você tem que assistir essa aula inteira, quantas vezes for necessária, para você ver a aula seguinte, que vai ser o gráfico do seno. Tudo isso que eu ensinei aqui, a gente vai precisar para dominar o gráfico do seno, tá bom? Assista com atenção. Até amanhã. Beijo!